Bem-vindos ao Inet Brasil. Eu sou o Zé Antônio Odual, faço parte do corpo de curadores dessa 14ª edição, que começa no dia 15 de junho, vai até o dia 26, esse ano retornando ao formato presencial em São Paulo e online para quem estiver em outras capitais, em outros lugares aqui do Brasil, na verdade. A programação desse ano já está disponível no nosso site. Tem filmes incríveis, entre os quais Castanheiro do Forró, um documentário sobre uma figura histórica do forró aqui no Brasil. E nós vamos conversar com Alfredo Belo, diretor do filme, também é pesquisador musical, é DJ, é músico, tem um selo incrível chamado Mundo Melhor. E daqui a pouco falo sobre isso com ele, que a carreira musical assim, dele é uma coisa absurda. Bem-vindo, Alfredo. Obrigado, bem, pô, super feliz estar participando do Inedit, que eu já assistia sempre quando eu conseguia ir para o Centro Cultural ou cinema. Online eu consegui ano passado, eu vi muita coisa, no outro menos, mas super feliz de estar levando esse projeto que eu acho super importante do Castanheiro, desse figura. Exato, que é uma pessoa assim absolutamente carismática, né? Mas antes de falar do Castanheira do filme, queria falar um pouquinho de você, que dê uma olhadinha na sua carreira ali, você gravou até com o Lee Perry, uma coisa incrível isso, né? Foi através do Adrian Sherwood, que é um produtor, e Sim. aí eu tô num disco do Lee Scratch Perry. A primeira, te falo que é a primeira vez que alguém fala sobre isso no Brasil. É mesmo? Aqui na Europa, isso e nos Estados Unidos, no mundo latino é super valorizado. Primeira pessoa que fala sobre gente no Brasil. Nossa, justo Lee Perry, que é um ícone, um dos maiores nomes do dub, pelo amor de Deus. Ele Incrível. mudou a música do mundo, né? Ele mudou a Exato. música do mundo, só isso. Mas, bem, é no disco Bom, Danceter, que o Adrian Sherwood gravou umas coisas no Brasil, ele chegou no meu estúdio. sim. Aí a gente gravou eu, a Simone Sou, o Marcelo Monteiro e o Mestre Nico. E a Nossa, demais. gente, aí toquei instrumento, foi bem legal. Se você ouvir esse disco dele, tem umas coisas brasileiras assim no meio que é bem interessante, uma versão de Tabu do Lecuona, aí tem o Guilherme Arantes no piano, tem umas coisas legais desse disco dele. E o Alfredo, que está aqui falando com a gente, além do diretor, ele também é o DJ tudo, né? Agora ele está falando com a gente da Bélgica, está fazendo uma turnê europeia agora. E é engraçado quando você vê a carreira dele, você vê que ele fala que ele passou pelo punk, ele tocou contrabaixo acústico na orquestra de câmara da UNB, né? E hoje é um dos maiores pesquisadores, como falei, da música brasileira. Como é que você chegou nisso? Quando que o forró despertou a sua atenção? E como você chegou no Castanheiro, essa figura tão incrível? É, desde da adolescência do punk, né, que eu comecei a ouvir música, o punk foi a primeira coisa que me pegou na adolescência dos anos 80 em Brasília. Então, desde lá, eu, na verdade, foi mais um acúmulo, assim. Depois eu até abandonei um pouco o rock. Eu acho que quando alguém fala de rock, eu falo, olha, eu já gastei bem minha audição de rock. Não que não tenha coisa interessante, mas assim, para mim é um processo de acúmulo. Depois mesmo punk, eu já estava ouvindo música erudita. Eu fui muito viciado em música, desde a adolescência, desde que eu tive o contato eu tive assim, tipo, eu acordava, eu queria ouvir música, aí eu botei, na adolescência, eu consegui mudar o som da casa da minha mãe, da casa perto pro meu quarto, para ficar ouvindo vinil. Então, assim, foi um acúmulo e eu fui, nos anos 90, eu fui de uma geração que o Chico Science é o ícone, que a gente começou a olhar para o Brasil. A gente não tinha mais a Inglaterra como referência, como foi, tipo, os músicos, as Uhum. bandas de rock dos anos 80, né? A nossa referência já foi começar a olhar o Brasil. E aí foi um processo de já colecionando vinil, e aí você vai vendo a importância, aí acumula muito, tem uma coleção bem grande de discos, e aí você vai ver que você vai percebendo algumas coisas, e aí eu cheguei na Cantagalo, na história do Pedro Sertanejo, Uhum. e aí fui vendo, fiquei com vontade de fazer alguma coisa sobre, e quando eu cheguei na Cantagalo, eu fui pesquisar umas pessoas, e aí eu cheguei no Castanheiro, de saber que o Castanheiro era o cara, o braço, já sabia um pouco que ele era o braço direito
do Pedro Sertanejo, mas aí no contato com ele fui vendo que era uma coisa muito maior, assim, não que isso não seja importante, porque o Pedro Sertanejo foi a pessoa que criou a cena do forró em São Paulo, e quando ele foi fazer isso, desculpa, o Castanheiro estava com ele desde o início, né, no meio dos anos 60. E era um projeto muito maior para poder fazer essa história da Cantagalo, e aí eu fiz esse projeto, é um projeto do edital de forró, é o primeiro edital de fomento ao forró, que é uma conquista super importante, que tem uma articulação do movimento do forró de São Paulo, que são vários coletivos, sabe, que faz parte também de um movimento nacional para o forró ser reconhecido como patrimônio nacional, ser reconhecido, que já é, né, como É, muitas outras coisas, assim, o Ministério reconhecer é uma coisa de poder criar-se políticas públicas para essas culturas, mas o forró já é uma coisa nacional há muito tempo, né? Mas e aí o que aconteceu? Eles conseguiram esse edital que só veio em 2020 para 21. E aí eu falei, conhecendo o Castanheiro, aí você vai juntando, aí comecei a pegar disco e comentar, mas Castanheiro, e esse disco? Ah, eu gravei, disco que não tinha nome. Aí você começa, aí depois aí você conversa com ele, ah, mas eu trabalhei também na rádio lá do CT, do Centro de Tradições Nordestinas, né, da Rádio Atual. Ah, eu uhum. fiz isso, eu fiz isso. Aí você vai falando, caramba, esse cara é um personagem muito importante mesmo da história e totalmente desconhecido. Eu te falo porque muita gente Pois é. que por acaso teve contato com o filme, que a gente fez 3 exibições como contrapartida para o edital, ficaram chocados, assim, fala, caramba, eu pesquiso forró há não sei quanto tempo e não sabia dessa história, né? Então, o Castanheiro é uma história muito bonita e uma pessoa muito. O Castanheiro hoje trabalha de guarda noturno, sabe? Ele está Nossa, totalmente sim. afastado. E isso é uma coisa muito forte você pensar como a gente trata a arte e os artistas brasileiros. Porque, assim, ele é uma pessoa realmente que talvez ele seja o músico que mais gravou discos de forró nos anos 60, 70 e 80, que foi o período, seria como se os europeus chamassem, como se fala, Golden Era, né? Foi a Uhum. era de ouro do forró, né? Então, assim, ele é um cara muito importante por todas as coisas que ele fez, né? Além de ser essa pessoa cativante, né? Essa coisa pequena. Ele vai estar ainda não saiu, mas as exibições do filme ele vai estar, eu já combinei. Eu acho que não é muito comum você ter alguém que você faz um filme sobre e estar nas exibições, Sim. né? O Castanheiro, quando eu vi o filme, eu lembro que eu comentei uma coisa entre os curadores, que a vontade que eu tinha de dar um abraço nele, né? Sim, Conseguiu. ele é É, muito, ele é tipo um bonequinho, e ele é literalmente um bonequinho, ele é muito pequeno, e ainda toca e canta, a gente está fazendo os ensaios de outra coisa, é impressionante a música que ele tem ali com ele, sim. E e, essa história toda, né? Tipo, não deu, por exemplo, no filme, você tem que sair cortando, né, bem? Você tem que sair cortando. O primeiro corte da parte dos discos que ele gravou era tipo, tava 20 e tantos minutos, que chegou em 6. Aí tinha coisa que sequência, tudo, por exemplo, aí lá não fala dos discos da Anastácia, não fala do disco do Gonzaga, apesar que Gonzaga entra na frente. E também tem uma coisa muito bonita no filme que eu consegui fazer uma homenagem para um cara chamado Toninho Moreira, que é um cara que tem os braços pequenos e que é um fotógrafo, um artista, um cara que criou assim, tem uns 10, 12 anos de capas de forró que eram feitas em São Paulo, que eram tudo com foto dele. Imagina, um cara que não tem braço nem perna e era um cara, fotógrafo. um fotógrafo que criou um design, assim, que criou um design de capa, porque eram as fotos dele que determinavam como as capas seriam, né? Aí tem disco do Germano Matias, sabe? Várias coisas, esse tá no filme, né? Que foi a coisa que eu consegui agregar, que pegou o Luiz Gonzaga falando do Toninho Moreira, né? Sim. Uma coisa curiosa que eu estava lembrando agora é que ele é pernambucano também, né? Você falou do Chico Science agora há pouco, né? Sim. Muita gente identifica ali. Ele veio da Casa Amarela, bairro que eu vi, de onde saiu também o Bezerra da Silva, Manezinho Araújo, curioso isso, né? E Mas é porque também Casa Amarela é um negócio gigante, né? Que até muito. hoje é um complexo cultural onde tem uns terreiros de candomblé mais antigos, tem vários maracatus, os caboclinhos mais tradicionais, é tipo um lugar assim, tipo muito pulsante de cultura
da Zona Norte, que fica do lado, a Casa Amarela fica do lado da Avenida Norte, que é um negócio grande, chega uma hora começa, aí tudo é Casa Amarela até lá no fundo, assim. Quer dizer, entendi. depois diminuiu, mas ele é desse lugar. E a história também, os encontros, como ele encontra o trio nordestino na rua, a história Ano, né? de Você sabe que isso é uma coisa até que me tocou muito, pelo seguinte, primeiro que me dá a impressão, e eu acho que é isso mesmo, que existe uma, sei lá, o forró se tornou invisível para a cultura brasileira em um determinado momento, né? Porque assim, a gente pensa que toda a mídia falou muito ali dos anos 70 de MPB, mas o forró sempre foi colocado em segundo lugar, mesmo tendo um nome como Luiz Gonzaga, mesmo sabendo que nomes que faziam parte da MPB, como o Gil, por exemplo, tocavam forró, tocavam todos os ritmos nordestinos e ao mesmo tempo não era reconhecido. E eu vi uma coisa que daí você pode até, como pesquisador, me dizer se é verdade, que eu fiquei assustado, muito assustado, assim, falar que a CBS, em um determinado momento, comprou o catálogo da Cantagalo, mas que o intuito não era lançar, era justamente barrar para... calar a boca, né? Dar um É, cala-boca no Pedro Sertanejo. Esse é o que o Castanheiro fala, que, que foi. E não, e é tão impressionante que é o seguinte: não dá para falar tudo no filme. Eles compram o catálogo em 72, e aí em 73 eles contratam o Pedro para ser produtor e botar o nome da Cantagalo na capa de discos da série Tropicana Cantagalo, que aí seria um outro documentário. Na verdade, eu vou fazer artigo uhum, sobre isso, que é uma coisa de 3 anos e pouco, assim, que é extremamente revolucionária. O que a turma, que o Oswaldinho, nessa época o Oswaldinho estava com 18, já era um monstro. Aí ele, o Castanheiro, Toco Preto, aí depois entra um baterista chamado Zé Zum, um Gerson, um cara que tocava na orquestra do Silvio Santos, o Magrão, baixista. Eles vão fazer uma revolução sonora que é algo impressionante, mas assim, o forró não é tratado como um gênero musical sério. É como a música romântica, brega, que a gente chama. O uhum. forró está nesse lugar de uma coisa menor, assim, uma coisa de gente pobre, de pobre para pobre. Não tem nada de elite como a MPB tem, né? Então tem esse lugar que o forró é extremamente discriminado e não, sei lá, você tem um trabalho do Cláudio recente sobre o Jacques no Pandeiro, uma tese maravilhosa, mas se você pensa na dimensão da obra do Jackson do Pandeiro, é um absurdo. Se o Jackson fosse americano, ele seria tipo um Duke Ellington, uma coisa desse nível mesmo, eu tenho certeza. Mas Mas sim, aí e o e, forró não tem. Isso que você falou é sério. O forró não é levado, pensado esteticamente. Eu estou falando, quando eu falei dessa revolução musical, eles, sabe, tem jazz, tem muita coisa que eles vão fazer nesses 3 anos e meio numa série chamada Tropicana Cantagalo. E depois eles vão seguir. Sabe, o jeito que eles vão tocar samba é uhum, impressionante. Tem um momento do Castanheiro do filme que aparece isso. Ele vai falar do segundo disco solo dele. Aí entra um samba desse que é genial, sabe? Eles faziam coisas geniais, mas não, isso não é pensado como música brasileira interessante, inteligente, de arranjos, de coisa. É forró, aquela música menor, né? e tem umas coisas lindas, né? É como eu te falei, as pessoas consomem, vê o Gil cantando coisa do Dominguinhos e não se dão conta disso, né? É uma coisa que... Anastácia, a importância da Anastácia como Exatamente. compositora e muitos outros. O próprio Castanheiro, nossa, tem coisas lindíssimas que outros artistas gravaram de músicas dele, sabe? Se for começar a falar aqui de sanfoneiros, eu tô falando, eu falo de pegar esteticamente e fazer coisas extremamente sofisticadas. Por exemplo, os europeus aqui, eu tenho uns amigos que ouvem música do mundo. Eu venho para cá, eu trago discos de forró, eu Sim. troco por música da Tailândia, eu tô levando. Eu fui na casa de um amigo aqui em Ghent, que é um cara especializado em Oriente Médio e música latina, por exemplo, e um pouco de Turquia e Grécia. E aí ele pega discos do Ari Lobo, ele vai pegando coisas do Luiz Gonzaga, eles estão pirando nisso, assim, e aí eu troco por outras coisas, porque eles não têm estereótipo Exato. que nós no Brasil temos de pensar o forró. Eles ouvem música e falam, nossa, isso aqui é muito interessante. Você falou do Oswaldinho, que inclusive é filho do Pedro, né, do Pedro Sertanejo, né? Sim, o Castanheiro foi meio irmão mais velho deles, por O 22 Castanheiro anos. fala, eu já vi ele falando isso, que quando ele morou com o Pedro e o cargo dele era o filho mais velho, né? É,
Ele era o irmão mais tipo de buscar em escola. Ele conta essa história que é bem engraçada no filme. Ele tem um Oswald, jeito bem humorado, ele é divertido, assim, no cotidiano. Eu acho que eu consegui, meio que naturalmente, trazer isso dele, né, é, pra filme. exatamente. Eu ia te falar isso, como é que foi essa aproximação, como é que foi a pesquisa, como é que foi a montagem desse roteiro do filme? Nossa, a pesquisa foi o Piqueira Sant'Angelo que fez, né, a pesquisa de material de vídeo, né, de arquivos que a Uhum. gente conseguiu. Se tivemos problema, pandemia, lugares, bem, a Cinemateca estava fechada, acessos difíceis. A gente poderia ter, por exemplo, a coisa do circo, que era uma coisa muito importante. Eu consegui um filme do Brás, 73, tipo, colocar esse material, mas assim, ele tocava em circos muito com Luiz Gonzaga, ele tocou vários anos com Pedro Sertanejo. Imagina se a gente conseguir umas fotos. Isso seria maravilhoso. Mas a gente conseguiu. Teve uma sorte muito grande da família dele, dos irmãos preservarem o material e do sobrinho do Pedro Sertanejo que aparece muito rápido, o Tião, falando pouquíssima coisa. O Tião também ele tipo tem um amor gigante pelo Pedro Sertanejo, que é o tio dele, e ele viu o Castanheiro também, ele tinha um Castanheiro quase como um primo mais velho, e aí ele foi guardando muito material que está no filme, né? Eu tive acesso a esse material fotográfico, imagem histórica, e a coisa dos discos veio do meu acervo, né? De Vinícius, que é aquele momento que aparece, mas assim, também foi que, na verdade, essa é a principal fonte para poder chegar no Castanheiro, né? Você vai ter Sim, o nome dos discos, você vai vendo nomes. Eu consegui, ele tem 2 discos solos, mas aí depois, conversando com ele, você vai vendo muitos outros discos que não tinha nome que ele gravou, né? E sim, histórias geniais, como aquela do mesmo dia deles gravarem o segundo disco dele e um disco do Genival Lacerda, chamado Ralador de Coco, que é genial. Assim, é um sim. disco, eu acho o disco mais um dos discos mais experimentais de coco forró que existe, que foi os caras fizeram 2 discos no mesmo dia, enquanto o Roberto Carlos grava a voz de uma música no outro estúdio. Ele conta isso, né? Inclusive eu deixei de fundo uma gargalhada minha que eu tive uma crise de riso, assim, foi um negócio muito forte, tipo, como? O cara grava e aí fala dessa desigualdade que o forró passa, né? Dessa falta de compreensão da indústria fonográfica e da indústria cultural e da intelectualidade sobre a dimensão do forró. Enquanto um cara vai gravar uma voz de uma música, eles têm que gravar um disco inteiro no mesmo tempo, né? Pois é, e aquela coleção de discos é sua, então? Sim, sim, ela segue aumentando. Você sabe que a gente, eu até comentei, eu falei, dá um documentário, só isso que a gente está vendo aqui, aquilo era maravilhoso, né? Eu juro que eu dá vontade de ir lá olhar as capas, olhar as histórias, olhar todas as coisas. E os discos do próprio Castanheiro são raridade, né? Mas essa fase que eu te falei, desses 3 anos, tem disco que já tá mais de R$ 2.000. Então, se E era uma achar, né? turma. E aí, difícil de achar quando achava pagar muito caro. E é essa turma que eu falei, que era o Oswaldinho, era o arranjador, mas eles trabalham muito coletivamente e tinha uma coisa de muita. E eles tocavam em vários lugares. Eles tocavam no Forró do Pedro, eles faziam um programa quando tinha de televisão, se tivesse, e tocavam diariamente e em gravações de estúdio. Então, assim, eles tinham um grau de entrosamento que era isso. Eles se juntavam e saíam improvisando, saíam tocando, faziam 2 discos por dia, né? Sim. Então é por isso que o disco do Castanheiro é tão bom, é tão procurado, porque é bom, não é só porque não tem, mas é Claro. porque é muito bom mesmo, assim. E Alfredo, como é que você vê que aqui no começo dos anos 2000 agora voltou o forró, né? Criaram o tal do forró universitário. Depois, na minha opinião, assim, deu uma perdida. Tem uma época que as letras mudaram, já não ficaram tão boas ali. Mas por que você acha que aconteceu isso e não teve um olhar como deveria para toda essa geração do Castanheiro ali que ou se teve, não teve tanta repercussão? Você acha que ainda hoje existe preconceito ali? Não, são duas coisas, né? Tipo, tem muita gente desse forró que veio a partir do final dos 90, aquele movimento Sim, equilíbrio e tal. Tem gente que, se você chegar para eles e falar do Castanheiro, muitos não sabem. E até gente até mais antiga, porque. Mas isso é um problema do Brasil, não do forró sim, de São Paulo específico, que a gente não olha para a nossa história, né? Senão a gente não estaria com o que a gente está hoje aí no poder. Isso é um exemplo claro de como a gente se exatamente.
trata essa questão histórica. Então, isso vale para tudo. Então, essa geração ficou, ela veio e muita gente não sabe dessa história. Algumas pessoas, claro que sabem, mas muita gente não sabe. Então, assim, o filme do Castanheiro, e ele tá dentro do Inedit, ele tem uma dimensão profunda. Assim, pra você ter ideia, logo depois do Inedit, eu consegui na choperia do Sesc Pompeia, que agora chama Comedoria, vai ter o show do Castanheiro, Ah, participação da Anastácia, é 2 de julho. A gente casou uma coisa assim, porque muita gente vai conhecer a história dele através do Inedit. Isso é super importante, sabe? Para a música brasileira, para o forró, para o cinema, sabe? Para o audiovisual. É importante que histórias desse tipo sejam contadas, né? Para trazer à tona esses personagens e a história deles e o significado. Porque a história do Castanheiro não é a história do Castanheiro, é a história do forró em São Paulo. exatamente. E, Porque assim, ela vai passando por isso, assim. porque dando um spoiler aqui, mas o Castanheiro não é só músico, né? Ele é músico, trabalhou na Cantagalo, ele foi gerente da Casa do Forró do Pedro Sertanejo e saía Ele vendendo discos, né? Quer dizer, a história dele é de uma riqueza e de uma importância que assim é tocante, né? E, inclusive vou estar nesse show aí no dia 2 certamente, quero muito ver. E sem falar que ele tem uma batida ali que é uma coisa meio única, né? Ele tocando. Não, eu tive a chance de conhecer o Mildinho, que foi o zabumbeiro do Luiz Gonzaga. A gente Sim, tocou uma vez junto nos anos 90 em Brasília, porque ele abandonou o Gonzaga para trabalhar na Rádio Nacional em Brasília. E aí eu tocava com o filho dele, e aí a gente foi fazer um show. Ele falou, cara, show de forró, eu tocando baixo. Ele falou, vou levar meu pai. Eu falei, não acredito. E aí eu tive a chance. E agora, quando eu vejo o Castanheiro, eu vejo esse tipo de alguém que tem uma coisa muito especial, assim. Tem muitos zabumbeiros novos, né? Tem uma geração muito. Isso é legal. O forró tá se renovando. Legal, assim, tipo, tem um movimento. A gente falou disso, tem um movimento, assim, dos DJs de forró que tá trazendo à tona a música, mas, assim, é importante terem documentos igual esse do Cassiano, que tem outros. Tem tantos personagens importantes, pessoas para contar mais essa história, para as pessoas conhecerem, além de escutarem a música, né? Ou saberem o significado que a música tem. exatamente. É a importância do seu filme, né? Eu fiquei muito feliz. É engraçado, eu até comentei, eu falei, assisti o filme e fui ouvir forró. Que assim, não é uma coisa que eu ouça normalmente, assim. Mas tem um disco que eu amo de forró, que eu cada um belisca um pouco, que é aquele do Sivuca, do Oswaldinho e do Sim, Dominguinhos, né? Que eu acho. ninguém. Aquilo é uma obra que poderia, como você falou, estar em qualquer discoteca de jazz, né? Tipo. Sim, mas se você gosta, você é mais do rock, né? É. Você precisa ouvir os discos do Oswaldinho. Eu sei, Você não vai conheço, ficar. eu conheço. Não, Não, tem não, uns discos dele do final dos 70 que é progressivo. Ele tá. sim, eu preciso ouvir E mais aí mesmo. foi uma coisa que, na verdade, ele conviveu com o Tom Zé no Odaí Cabeça de Poeta, Sim, e ele era do grupo Capote, e aí ele traz a experiência do convívio com o Tom Zé para esses discos de forró. que é uma coisa maravilhosa, né? E assim, o filme, quando a gente tá falando assim, tem uma importância muito grande, né? De trazer à tona aqui a história do Castanheiro. Eu fiquei muito feliz, eu não conhecia o Castanheiro, né? E é assim, eu acho maravilhoso quando você vê um filme, você se sente ignorante em relação a alguma coisa. Você aprende alguma coisa ali e te desperta a atenção para outras coisas. E nesse sentido, acho que o seu filme foi muito feliz. E ele é uma figura muito carismática, assim. Então, eu queria te perguntar, aqui para encerrar, como é que foi essa convivência com ele? Como é que foi tratar com uma pessoa tão generosa e se existe uma possibilidade de ele voltar à música, você acha que existe? Ó, o Castanho, na verdade, ela não foi, ela está, né? Assim, a gente ficou amigo, porque é uma pessoa Sim, muito de tipo, o filme acabou. Eu até nem falei só da pesquisa, né? Mas assim, foi um processo. Eu fui explicando para ele as coisas assim também, o que que seria o filme. Até o filho achou que a gente fez 2 encontros e já era tipo, eu ia fazer. Não, eu falei, não, cara, tem mais coisa, a gente vai fazer música, a gente fez sim. aquela parte musical. E porque foi o jeito, a gente no meio da pandemia já estava com 2 doses, eu falei, vamos fazer. Mas assim, é um convívio que eu continuo, sabe? O Castanheira é uma pessoa muito especial, eu ganhei um amigo. Eu fiz um documentário e ganhei um amigo, sabe? A gente se fala mesmo, a gente conversando de um outro projeto sobre Luiz Gonzaga, que ele vai fazer parte, tocando e cantando.
A intenção minha era isso, é que já vai ter um show dele na choperia do Sesc Pompeia, sabe? Então é que ele possa voltar para a música, assim, com um trio, fazer algumas apresentações. Ele tem vontade, né? Claro. Ele tem muita vontade, mas é que o tempo é outro. O Castanheira é do tempo que um músico, você chegava e contratava um músico. Agora o músico tem que ficar fazendo vídeo de Instagram, e ele não, ele tem, a gente batalhou para ele ter celular e não conseguimos. O filho dele, eu, e aí tá sem celular de novo, sabe? Sim. É, é um outro tempo, mas ele, acho que ele, eu espero que o filme cumpra a função do filme é isso. Para mim era, eu falei para ele, é conseguir passar em festivais e que ele possa ter um pouco mais de reconhecimento e poder voltar a tocar algumas vezes. Reconhecimento merecidíssimo, né? Figura É, importante. É muito triste pensar que essas figuras são esquecidas. Assim, que bom que foi lembrado. E eu queria agradecer muito aqui sua presença. Foi um prazer ver seu filme. Né? Foi um prazer conversar com você. Né? Provavelmente nos encontraremos no Inédito também no show do Castanheiro. E para quem está vendo de casa, eu recomendo muito que assista esse filme. É uma história maravilhosa, é um personagem absolutamente carismático, a história é boa, a música é maravilhosa e o filme muito bem feito. Parabéns e obrigado por esse filme, Alfredo. obrigado pela oportunidade de estar divulgando esse trabalho aqui. Eu fiquei, nossa, quando eu fui selecionado, eu fiquei muito feliz. Assim, Que bom. muito, muito mesmo, assim, porque o Inedit é um projeto maravilhoso. Eu frequentava antes de trabalhar também aqui, eu também sempre estava lá descobrindo coisas novas, que eu acho que é a coisa mais legal do festival. Alfredo, Sim. muito obrigado, então. Obrigado. Então